que nós possamos alcançar vidas, porque essa é a nossa missão. Vamos completar a missão. Jesus chamou 12 discípulos. Jesus chamou 12. Mateus 10, verso 1 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Veja, tendo chamado os seus 12 discípulos. Jesus, em seu ministério terreno, não trabalhou sozinho. Ele escolheu e capacitou discípulos para compartilhar da missão. Deixa eu dar uma palavra para os nossos líderes. Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo, ele tinha toda a autoridade nos céus, na terra, todo o poder. Mas mesmo assim, ele não trabalhou sozinho na missão. Ele chamou gente para andar junto com ele. E eu já disse isso algumas vezes para os nossos líderes. Se você está fazendo alguma coisa sozinho no ministério, pare. Porque o ministério não é lugar de carreira solo, não. Jesus chamou pessoas para andar junto com ele. A nossa missão aqui não é fazer uma tarefa. Não é apenas cantar, apenas fazer ou não é apenas, né? Porque sabemos como é difícil muitas vezes, né? Temos que ter treino. Mas não é apenas fazer uma tarefa. A nossa missão é fazer discípulos. Então o que você está fazendo, não faça sozinho. Chame alguém para andar junto com você. Jesus nos dá esse exemplo. Ele chamou, ele não andou sozinho. Você que é um líder, por mais que você seja bonitinho, bonitona, por mais que você seja inteligente, capaz, por mais que você ache que sozinho você vai fazer melhor, não, queridos. A obra do Senhor se faz em comunidade. A obra que o Senhor nos chamou é fazermos discípulos. Se o Senhor te capacitou e te conduziu a te dar um dom, um talento para você fazer uma obra, então procure alguém para você ensinar, procure alguém para andar junto com você, mas não fique sozinho, não ande sozinho. A obra do Senhor é feita em comunidade. Então nós vemos aqui que o chamado do Senhor, ele é intencional. Jesus escolheu pessoalmente os 12, e isso reflete o plano de Deus em escolher pessoas que eram comuns. Olha como ele fez em Mateus capítulo 4, o Evangelho de Mateus diz para nós, Mateus capítulo 4, verso 18, caminhando junto ao mar, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando as redes, porque eram o quê? Pescadores. Ele não foi na sinagoga, ele não foi nas universidades, nos centros acadêmicos. Jesus chamou gente comum, gente que estava trabalhando, gente ocupada, gente que estava na lida da vida, dentro da comunidade. Então disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu fico imaginando que chamado tremendo. Jesus olhou nos olhos daqueles homens e disse: vinde após mim, venha, segue-me. E eles imediatamente deixaram tudo. Por que fizeram isso? Porque de alguma forma aquele coração deles arderam, de alguma forma eles entenderam que o chamado era algo especial. Eles lançaram mão de tudo, da vida que conheciam, para seguir alguém que estava chamando para uma obra, para uma missão. Ei, vocês vão deixar de ser pescadores de peixe para se tornar pescadores de homens. Aqueles homens simples foram incluídos numa missão, num propósito maior do que eles mesmos. E nós temos que entender que esta obra que nós realizamos
é uma obra santa, é algo extraordinário, e Deus usa pessoas ordinárias, pessoas simples, para realizar uma obra extraordinária neste mundo, e nos chama para sermos a luz do mundo e o sal da terra, e nos chama para avançarmos as portas do inferno, porque nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E ele, verso 21, ele encontra Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava na companhia do seu pai, consertando as redes, e ele chamou, verso 21. Verso 22 vai dizer, então, vamos juntos? Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, deixaram o seu barco e o seu pai. Ah, queridos irmãos, quando Jesus nos chama, muitas vezes temos que largar a mão de muitas coisas. É perder para ganhar. Se você quer ganhar a sua vida, com certeza perderá. Se você encontrar Jesus, se Jesus te chamar, Ele te chama não mais para você viver a sua vida, mas viver a vida dele aqui na terra por meio da sua vida. Como Paulo nos diz que ele não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E a vida que ele vivia, agora vivia no Filho de Deus, aquele que o amou, aquele que pagou um preço pela sua vida. E quando nós olhamos para esses homens e mulheres que o Senhor chama, em 1 Coríntios 1, verso 26, ele diz assim, irmãos, pense que vocês... no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas no mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas insignificantes no mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada a que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Se você foi rejeitado pela sua família, se as pessoas disseram coisas ruins contra você, se você acha que ninguém te quer e ninguém te ama, deixa eu dizer, você é bem-vindo nesse lugar, é aqui o seu lugar, porque está aqui a quem chama aqueles que não são, aqueles que são desprezados e rejeitados, Ele chama para ser, para confundir este mundo e fazer dessa loucura algo que glorifica o nome de Jesus. Deus ainda chama pessoas para se unir à sua missão. Talvez nesta noite você possa reconhecer o chamado de Deus sobre a sua vida. Esse que está batendo a porta do seu coração, o seu coração ardendo neste momento. Deus que chama também capacita. Posso ouvir o amém? Deus que chama é aquele que capacita. Mateus 10:1 diz, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. A autoridade dos discípulos não era própria, mas delegada por Cristo. Talvez alguém possa dizer, não, mas essa autoridade foi dada apenas aos 12 apóstolos. Bem, quando nós olhamos para Mateus 28, 18 em diante, nós vemos que o Senhor recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Verso 19, ele diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. Então essa autoridade, ela é passada de geração a geração aos discípulos de Jesus. E tem discípulo de Jesus aqui? Sobre a sua vida tem uma autoridade. A autoridade de Jesus. Ele confiou a você esta autoridade. E o que essa autoridade apregou sobre a sua vida? Diz Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Verso 18, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém?
De fato, Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Verso 20, vamos juntos? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguem. Ei, discípulo de Jesus, preste atenção aqui. Sobre a sua vida há uma autoridade. Autoridade de pisar a cabeça da serpente. Autoridade para pregoar o ano aceitável do Senhor a vidas que estão sendo escravizadas. Ei, preste atenção que você que está vivendo numa situação de miséria, situação de escravidão, na sua casa, na sua família. Ei, erga os seus lábios e proclame o Evangelho e creia que o Senhor é poderoso para mudar a sua história, a história da sua família, a história dessa pessoa que está nos vícios, no adultério, na prostituição, que o Senhor possa transformar essa pessoa que está enferma, possa curar, porque há poder no nome de Jesus. E essa autoridade foi confiada a você. Foi confiada a você. Foi confiada a você. Você que é discípulo de Jesus, não pare, não desista, porque o Senhor confiou uma autoridade para expulsar os espíritos imundos, te capacitou para abençoar outras pessoas, para você orar por pessoas que estão doentes e vê-las curadas, capacitou você até mesmo no falar. Lucas 12, verso 12 diz que o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Não se preocupe se você tem medo de dizer, porque é Ele, por meio do Espírito, que age na sua vida. Você que foi batizado no Espírito Santo, você que é selado, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você que é revestido da armadura de Deus. Ei, sobre sua vida há uma autoridade. Todos os que creem têm acesso a esta fonte inesgotável de poder. Contudo, eu escuto muitas desculpas por aí. Algumas pessoas têm desculpas para não participar, para cumprir a missão de Deus, a missão de Jesus. O que eu mais escuto é: não tenho tempo. Não tenho tempo. A vida moderna é corrida. E muitos alegam a falta de tempo para se dedicar à missão. E deixa eu dizer algo muito sério. Sabe o que eu e você temos em comum? É que todos nós temos, num único dia, a mesma quantidade de tempo. Todos nós temos 24 horas. É o que nós todos temos em comum. Quando alguém diz que não tem tempo, na verdade está dizendo que não tem prioridade. Porque todos temos 24 horas no dia. E a questão é como priorizamos o que é importante. Jesus diz em Mateus 6,33. Ele diz, vamos juntos? Pois se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, com certeza você sempre terá tempo para o reino de Deus. Segunda desculpa: não me sinto preparado. Muitos acreditam que não têm conhecimento bíblico suficiente, habilitado para evangelizar ou servir. Mas lembre-se o que Lucas 12 diz, que o Espírito vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Se você se sente que você acha que você não é capaz, ei, não caia nessa mentira do capeta. Porque se for depender apenas dos pastores, dos missionários, para nós ganharmos este mundo para Jesus, ganharmos a nossa pátria para Cristo, isso nunca vai acontecer. Mas quando cada crente entender que tem o Espírito Santo sobre a sua vida, e por ele é capacitado no falar, no testemunhar, que você entender que você tem uma autoridade dada por Jesus para você pregar, e as pessoas se converterem, porque não é você que converte, mas esse mesmo Espírito que te enche de poder, que te capacita no falar.
vai também conduzir aquele coração daquele pecador a reconhecer o seu pecado, reconhecer o ano aceitável, a justiça, o juízo de Deus e dizer sim para Jesus. Não espere pelos pastores. Não espere. O ano que vem esta igreja vai completar 60 anos. E o nosso alvo é batizarmos 60 almas. E como nós vamos fazer isso? Cada membro desta igreja tem que entender a sua missão. E você, como membro desta igreja, evangelizar, vai orar por vidas que não conhecem Jesus, vai evangelizar, vai ensinar o evangelho, vai ensinar o evangelho. Domingo que vem nós vamos ter batismos. E são pessoas que foram preparadas não pelo pastor, foram preparados por membros como vocês, membros que vão entrar no batistério, vão mergulhar ali, essas vidas que estão sendo discipuladas. Não caia na mentira do capeta dizendo que você não é capaz. Você pode sim, Jesus está com você e sobre a sua vida há o Espírito Santo. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, você pode sim, você é capaz, porque o Espírito Santo está em você. Amém? Não caia na mentira do capeta de dizer que você não é capaz, que você não pode, porque sobre a sua vida tem uma autoridade dada por Jesus. Terceira mentira, terceiro engano, desculpa que as pessoas dizem. Tenho medo de que as pessoas vão pensar. Tenho medo. O medo da rejeição, de ser mal compreendido, muitas vezes impede o cristão de compartilhar o evangelho. Quantas vezes a pessoa é um agente secreto dentro do trabalho, se esconde de tudo e de todos. Pare com isso, meu irmão. Deixa a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Se tem algo bom que aconteceu na sua vida, foi Jesus, amém? E se foi bom para você, que você possa falar dele para as outras pessoas. Eu já disse que tem duas coisas que o Novo Testamento fala para a gente fazer a todo tempo. A primeira é orar. Orar sem cessar. Paulo diz também que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Então pregue. Ai, mas não vai ser conveniente. Então pregue. Ai, mas a pessoa... Então pregue. Porque importa mais agradar a Deus do que os homens. Pregue. A kairos, ai kairos, como diz no grego, a tempo e fora de tempo, tempo oportuno ou não sendo oportuno, mas pregue, porque essa palavra é viva e eficaz, essa palavra traz vida. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu, seja grego, seja gentil, que em nome de Jesus que preguemos. Não pare de pregar. Alguém disse uma vez que, em um livro escrito com título Evangelismo, algo que você não vai fazer no céu, ele diz que para uma pessoa se converter, ela tem que ouvir o Evangelho 7 a 10 vezes. Então, se essa pessoa que você pregou não se converteu ainda, pregue. Pregue mais, pregue de novo, pregue novamente, mas nunca pare de pregar. Pregue, continue. Porque em algum momento a semente vai cair naquele coração e vai frutificar em nome de Jesus. Porque a palavra, o evangelho, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Quarta desculpa. Alguns vão dizer assim, não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. Alguns acreditam que a missão de evangelizar é apenas para pastores, missionários ou líderes da igreja. Grande engano. A grande comissão em Mateus 28, 19, foi dada a todos os discípulos de Jesus. Cada cristão tem um papel único na obra do Senhor. E se você falhar, queridos, todo mundo pode falhar, menos a igreja. Se um mecânico lá consertar um carro, esquecer de apertar um parafuso, o carro vai sair, vai quebrar, e ele falhou, mas ele tem a oportunidade de consertar aquele carro. Se você falhar na sua profissão, naquilo que você está fazendo, é bem provável que você vai ter a oportunidade de acertar.
Mas se você falhar como crente, se você falhar como crente, talvez a situação que você vai causar é irreversível. Há 3 coisas que dizem que não voltam mais. A palavra dita, que às vezes dá vontade de engolir de novo. A flecha que foi lançada, que às vezes dá vontade de pegar no ar e trazer de volta. E a oportunidade que se passa. Há oportunidades que não voltam mais. Eu tinha um amigo missionário, que uma vez ele contou: Márcio, eu me converti, eu já era casado, meu pai morava em outro estado, eu me converti, e eu fiquei na vontade de falar de Jesus para o meu pai, mas não deu tempo. Papai faleceu, e eu não pude falar do evangelho para ele. E aquele meu amigo não tem mais oportunidade de falar do evangelho para o seu pai. Quantas pessoas você conhece, que você ama, que você poderia falar do evangelho e não falou ainda? Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Porque esta vida é sua responsabilidade, não é minha. Nós como crentes temos uma missão aqui na terra. Você não foi salvo apenas para ter uma vida gostosinha. Não foi salvo para sentar no banco, ficar sossegado, sonolento, tranquilo. Mas você está aqui com uma missão. Você está aqui com uma missão. Uma missão que não podemos falhar nela. O mundo pode falhar nas obras que eles fazem. Mas se nós falharmos, vidas vão passar a eternidade. Aonde? No inferno. Ei, preste atenção. O inferno existe. E milhares de pessoas estão indo para lá porque ou rejeitaram a Jesus ou nunca ouviram falar dele. E aí, este grupo de pessoas que não ouviram falar de Jesus, o meu coração arde. Porque este é o papel da igreja. Este é o meu e o seu papel. Eu sei que talvez você ficou triste porque você não conseguiu comprar esse celular, não conseguiu comprar a casa que você gostaria ainda, não conseguiu de comprar o carro ainda que você gostaria, não conseguiu casar com a mulher que você gostaria, com o homem. Mas em nome de Jesus, tudo isso é transitório e passageiro. Se envolva na missão e na obra de Deus aqui na terra. Seja a luz do mundo e o sal da terra. Você tem uma obra muito especial, que Jesus te salvou e te colocou nesta missão. Ei, você é discípulo de Jesus. Pare de achar que você não pode, pare de achar que você não é capaz, porque sobre a sua vida tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo te capacitando, e você vai ganhar muitas almas para Jesus. A última desculpa é que alguns vão dizer: pastor, mas eu tenho tanto problema. A equipe de louvor: eu tenho tanto problema. Tenho tanto problema. Minha vida é tão dura, tão difícil. Irmãos, há quem sinta que não pode ajudar outros porque está enfrentando dificuldades pessoais. Alguns acreditam que essa missão é tão para pessoas que estão bem, mas muitas vezes é no servir que encontramos força e renovação. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, verso 11, em diante ele diz, na nova linguagem, ele vai dizer assim: não estou dizendo isto por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer que esteja alimentado ou com fome, quer que tenha muito ou tenha pouco. Verso 13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Vamos juntos? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ei, discípulo de Jesus,
com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação com a força que vem do alto. Quero concluir dizendo que missões então se faz com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que doam, com os joelhos daqueles que oram. Você tem uma missão aqui na terra. Nós vamos cumprir essa missão ou vamos recuar? Vou perguntar de novo. Nós vamos cumprir essa missão ou vamos recuar? Vamos cumprir a missão ou vamos recuar? O Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de amor, para que nós possamos avançar. Nós não somos aqueles que recuamos, mas somos aqueles que avançamos em nome de Jesus. Fiquemos em pé nesta hora. Quero lembrar que no próximo domingo nós temos assembleia extraordinária às 8 horas, tá bom? Está convocado. Assunto único, que é a aquisição da carta do consórcio. A igreja já está ciente disso, né? Louvemos ao Senhor.